Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais foi o segundo filme aí em parceria da DreamWorks com a Aardman Animations. O mesmo estúdio aí responsável pelo trabalho em stop motion de A Fuga das Galinhas no ano 2000, que eu já inclusive comentei aqui, o link tá no card. E lá em 2005, aí, mais pra frente neste ano, vai completar 20 anos desse lançamento, fizeram aí o Wallace e Gromit, que já tinha uma série de curtas-metragens e veio aí com o seu primeiro longa-metragem, que inclusive detém até hoje o título como o filme animado britânico com a maior bilheteria. E é ele que eu vou comentar aqui nesse especial de 30 anos da DreamWorks, logo depois da vinheta. A equipe criativa por trás de Wallace e Gromit comenta que este filme é o primeiro filme de terror vegetariano da história. E é uma bem verdade, porque claro que não é um filme que aterroriza, é uma animação, é feito para toda a família. Tem um alvo ali óbvio nas crianças também e tudo mais, mas ele usa bastante dos elementos de terror. Essa ideia ali do coelhão, né, do coelhosomem, que é obviamente uma referência ali ao lobisomem, e tem muito também de referências a filmes como Um Lobisomem Americano em Londres. Tem algumas cenas que lembram ali o King Kong também, mais pro final. Então ele brinca um pouco com essa questão do terror, né, desse mistério. Cria-se ali um plot também em relação ao Wallace ali, né, e essas invenções que ele tem que acabam entrando em conflito com toda a questão dos coelhos comendo os vegetais, né? Tá chegando a competição dos vegetais gigantes, que é muito popular, né? É uma tradição muito grande, muito esperada pelos moradores ali da pequena cidade deles, o vilarejo ali onde eles vivem. Então isso tudo leva a uma história que é muito divertida, que tem ali realmente elementos muito interessantes, mas o que me impressiona para cima de tudo é o stop motion, né? Eu acho que é a forma de fazer cinema mais difícil que existe, e eles já tinham trabalhado isso muito bem lá na Fuga das Galinhas, mas aqui eles têm muito mais elementos, né? Porque eles têm várias pessoas diferentes, com vestimentas diferentes, eles têm várias casas, eles têm ali um centro, eles têm lojas, eles têm pelos, eles têm algodão doce, eles têm coisas de ouro, eles têm madeira, eles têm muito mais coisas aqui para trabalhar, né, do que tinha lá no Fuga das Galinhas. E como ele também veio 5 anos depois, eles já também tiveram tempo de evoluir a forma até de fazer o filme em stop motion, que fica brilhante aqui, muito divertido mesmo. O Wallace, ele é um personagem também que tem ali um certo divertimento, um carisma e tal. O Gromit, principalmente, apesar de não falar nada, ele é um cachorro muito inteligente, que difere do cachorro lá do Victor, né? A gente tem essa dualidade de dois cachorros completamente diferentes, um inteligente, apesar de não falar, e o outro que age como um cachorro mesmo e tudo mais, apesar de também ajudar ali de alguma forma, mas não tanto quanto o Gromit. Tem algumas coisas ali que eu vou percebendo, por exemplo, essa história do coelhosomem acontece meio que o filme vai mostrando isso como por um acidente, né? O Wallace estava tentando resolver ali a questão dos coelhos, eles comendo as hortas e tudo mais, e acaba ali trocando meio que de consciência com o dentinho, então a gente tem esse plot ali. Depois o vigário vai e fala pro Victor que uma bala de ouro resolveria o problema, isso encontrado até no livro como se fosse uma lenda de lobisomem, de criatura mitológica mesmo. O que a gente fica ali, mas já tem esse registro, mas o Wallace não criou essa situação meio que no acidente ali, então como é que já existe um registro de algo parecido acontecendo e tudo mais, mas a gente leva aí no meio, né, do conforme o filme vai indo, a gente vai indo junto e embarca nessa situação também junto com eles. E ele tem muito humor britânico, né, que se fala muito, mas aqui tá muito presente, né, que é esse humor mais inocente, é esse humor um pouco mais simples, é esse humor às vezes bucólico, mas que também é divertido, que tem um timing ali que é muito preciso, que eles gostam de fazer essas construções, de ter um humor que a gente chama assim de inteligente, né? Eles fazem as construções primeiro, não é a piada pela piada simplesmente, coisas físicas, coisas que vão ficar só no visual, na estética. Eles vão construindo as piadas, vão construindo esse humor, e ele é muito legal também. E a animação é belíssima também, mesmo hoje, 20 anos depois, ela continua muito bem feita. A Aardman tem esse trabalho muito minucioso, muito carinhoso, o que não poderia deixar de ser com um filme em stop motion, e tem essa ideia de trazer um pouco de elementos de terror para dentro de uma animação, criar ali um plot, uma aventura, um mistério, um divertimento,
com uma cômica que eu acho que combina muito. E eu, assim que assisti pela primeira vez ainda criança, eu gostei muito de Wallace e Gromit, porque eu achava muito divertido e achava um filme de animação diferente, que tinha elementos diferentes. Claro que na época eu não tinha o entendimento, né, que eu tenho hoje para dizer e pontuar tudo aquilo que eu tinha visto de diferente e como que eles estavam trabalhando a ideia do filme, mas eu já percebia que tinha um quê ali a mais, que não era um filme de animação como outro qualquer que eu já tinha visto. Então já vinha com esse diferencial que fica ainda mais claro depois com o tempo. Então eu gosto bastante. Foi o segundo aí, né? A gente vai ver que a Aardman e a DreamWorks teve uma terceira parceria, mas que acabou aí não sendo muito bem sucedida e acabou encerrando essa parceria, mas é assunto mais pra frente. Esse é o vídeo, então espero que vocês tenham curtido. Se esse for o caso, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E aproveita e também comenta aí o que você acha de Wallace e Gromit, a Batalha dos Vegetais. Logo, logo a gente se vê de novo. Tchau!